Ele manda chamar companhia, algo que já fez muitas vezes na vida. Para ele, pagar por uma noite sempre foi rotina, sem envolvimento, sem sentimentos. Mas naquela noite, algo saiu do controle. O homem mais rico da região não imaginava que um acordo simples mudaria completamente o destino dele. Essa é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. Agora me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Ele era conhecido em toda a região como o homem mais rico e mais fechado que alguém já tinha visto. Dono de terras que pareciam não ter fim, gado de primeira, máquinas novas e uma casa enorme no alto da fazenda, ele mandava em tudo e em todos, menos no próprio coração. Desde muito novo aprendeu que sentimento era fraqueza, que amor atrapalhava decisões e que mulher não ficava, passava. Na cabeça dele, casamento era coisa para homens comuns, não para alguém como ele, que carregava um sobrenome respeitado e uma história construída com muito esforço e dureza. Naquela noite, porém, ele decidiu ir contra a própria rotina. Depois de resolver assuntos da fazenda na cidade, acabou ficando mais tempo do que o previsto e entrou em um pequeno bar discreto, desses que quase ninguém repara, mas onde sempre se encontram histórias escondidas. Foi ali que ele a viu pela primeira vez. Ela não chamava atenção pela roupa, nem pela maneira de andar, mas pelo olhar cansado misturado com força, como alguém que estava ali por necessidade, não por escolha. Eles conversaram pouco no começo, trocaram palavras simples, sem promessas, sem planos. Ele foi direto, como sempre foi em tudo na vida. Deixou claro que não buscava envolvimento, que aquilo seria apenas uma noite, um acordo silencioso entre dois adultos. Ela concordou, sem drama, sem cobrança, com um nó apertando no peito que ela já estava acostumada a engolir. O que ele não sabia era que, por trás daquele acordo frio, havia uma história pesada. Ela precisava de dinheiro com urgência para ajudar a mãe, que aguardava uma cirurgia delicada, algo que ela jamais conseguiria pagar com o pouco que ganhava. Aquela noite, para ela, não era escolha, era desespero. Para ele, era só mais uma noite como tantas outras que já tinha vivido, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Quando amanheceu, ele deixou o combinado sobre a mesa, sem olhar para trás, mantendo a distância que sempre achou segura. Só que, diferente das outras vezes, algo ficou diferente dentro dele. O silêncio da casa parecia maior, o café da manhã mais sem gosto, e o pensamento nela voltava sem pedir permissão. Ele tentou ignorar, se ocupou com o trabalho, deu ordens, resolveu problemas, mas o rosto dela insistia em aparecer na memória, e isso o incomodava profundamente. Ele não aceitava a ideia de ter se envolvido emocionalmente com alguém que, na visão dele, não fazia parte do seu mundo, muito menos do futuro que sempre imaginou para si. Ainda assim, sem admitir para ninguém, ele sabia que aquela noite tinha sido diferente e que, pela primeira vez em muitos anos, algo tinha saído do controle. Os dias seguintes passaram devagar para ele, mesmo com a fazenda cheia de movimento. Nada parecia fora do lugar aos olhos de quem trabalhava ali, mas por dentro ele estava inquieto. Tentou se convencer de que aquilo era apenas costume, que a lembrança dela desapareceria como todas as outras. Mas não foi o que aconteceu. Em pequenos momentos o pensamento voltava, às vezes no meio de uma reunião, outras vezes quando caminhava sozinho pelos campos. Ele se irritava consigo mesmo. Achava absurdo alguém como ele perder tempo pensando em uma mulher que conheceu em uma única noite. Ainda assim, sem perceber, começou a procurar informações sobre ela, de forma discreta, perguntando aqui e ali, como quem não quer nada. Descobriu que ela não era da cidade, que morava em um lugar simples, afastado e que não tinha família além da mãe doente. Essa informação mexeu com algo que ele não esperava sentir, uma mistura de curiosidade e preocupação que ele rapidamente tentou abafar. Do outro lado, ela vivia dias difíceis. O dinheiro daquela noite ajudou, mas não resolveu tudo. A cirurgia da mãe ainda estava longe de ser totalmente paga, e a angústia de não saber se daria tempo não a deixava dormir direito. Mesmo assim, ela não se permitia pensar nele como algo além do que foi. Na cabeça dela,
Ele era um homem distante, poderoso demais, alguém que nunca olharia para ela de verdade. Quando ele apareceu novamente, dias depois, ela se surpreendeu. Não era comum que alguém voltasse. Ele tentou manter a postura firme. Disse que precisava falar com ela, que queria repetir o encontro. Mas algo na voz dele soava diferente, menos segura. Ela aceitou, mais por necessidade do que por vontade, tentando manter o coração protegido. Nos encontros seguintes, porém, as coisas começaram a mudar. Ele passou a conversar mais, a ouvir, a fazer perguntas simples sobre a vida dela, coisas que nunca tinha feito antes com ninguém. Ela, aos poucos, foi se soltando, contando partes pequenas da própria história, sempre escondendo o principal motivo de estar ali. Ele sentia que havia algo por trás daquele silêncio, mas não pressionava, talvez por medo do que poderia descobrir. Ao mesmo tempo, o conflito dentro dele só aumentava. Ele se sentia dividido entre o homem que sempre foi, frio e racional, e o homem que começava a surgir, confuso e emocional. Em alguns momentos, chegava a se afastar de propósito, sumia por dias, tentando provar para si mesmo que ainda estava no controle. Mas bastava vê-la novamente para tudo desmoronar. Ele começou a sentir ciúmes, mesmo sabendo que não tinha direito algum. A simples ideia de outro homem se aproximar dela despertava uma raiva silenciosa que ele nunca tinha sentido antes. Ela percebia essa mudança, mas não entendia o motivo, nem se sentia no direito de questionar. No fundo, ela também começava a sentir algo diferente, algo que a assustava. Ela sabia que se apaixonar por ele era perigoso, que aquilo só poderia terminar em dor. Ainda assim, cada conversa, cada encontro, fazia com que a barreira que ela tinha construído começasse a rachar. O que nenhum dos dois sabia era que o segredo dela estava prestes a vir à tona, e que essa revelação mudaria tudo, colocando o sentimento deles à prova de uma forma que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. A descoberta aconteceu de uma forma que ele não planejou. Em uma tarde comum, enquanto resolvia assuntos na cidade, ele ouviu uma conversa que chamou sua atenção. O nome dela foi citado sem que percebessem sua presença. Ele não gostava de ouvir histórias pela metade, e algo dentro dele dizia que precisava saber mais. Foi assim que ele descobriu a verdade. Soube da mãe doente, da cirurgia cara, das tentativas frustradas dela de conseguir ajuda, do desespero que a levou a aceitar aquele acordo naquela noite. Cada palavra foi como um peso caindo sobre ele. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva nem desprezo, sentiu vergonha. Vergonha por ter julgado, por ter usado sua posição sem se perguntar o motivo de alguém chegar àquele ponto. Quando a procurou, ele não foi o mesmo homem seguro de sempre. Ela percebeu logo no olhar que algo tinha mudado. Ele falou pouco, disse que sabia de tudo, que entendia agora, mas não conseguiu esconder a confusão e a culpa que carregava. Ela se sentiu exposta, ferida e humilhada. Não porque ele soube da verdade, mas porque aquilo confirmava o medo que sempre teve, o de ser vista apenas como alguém que fez o que fez por dinheiro. Ela tentou explicar, mas as palavras saíram misturadas com lágrimas que ela não queria mostrar. Disse que nunca esperou nada além do combinado, que nunca quis envolvê-lo em seus problemas, que só queria salvar a mãe. Ele tentou se aproximar, mas ela se afastou. Disse que não podia mais vê-lo, que aquilo estava errado desde o começo, que os mundos deles eram diferentes demais. Aquela rejeição doeu mais do que qualquer perda que ele já tinha vivido. Pela primeira vez, o homem mais rico da região se sentiu pequeno. Ele voltou para a fazenda em silêncio, sem vontade de falar com ninguém, sem conseguir dormir. Tudo o que construiu parecia vazio. O dinheiro, as terras, o respeito das pessoas. Nada disso ajudava, quando o que faltava era paz. Ele percebeu que tinha se apaixonado de verdade, não naquela primeira noite, mas em cada conversa, em cada silêncio dividido. E agora, justamente quando entendeu isso, ela tinha ido embora. Do outro lado, ela tentava seguir em frente, focada apenas na mãe, tentando apagar qualquer sentimento que ainda existisse. Mas não era fácil.
Mesmo machucada, ela sentia falta dele. Da maneira diferente como ele passou a tratá-la, do cuidado silencioso que começou a surgir sem que ela percebesse. Os dois estavam afastados, cada um lidando com a própria dor, sem saber que o destino ainda tinha um último capítulo reservado para eles, um momento decisivo que colocaria à prova tudo o que sentiram e tudo o que estavam dispostos a mudar, para não perder o amor que nasceu onde nenhum dos dois imaginava. O tempo passou e, mesmo tentando seguir com a vida, ele não conseguiu esquecê-la. A fazenda continuava funcionando, os negócios iam bem, mas algo dentro dele tinha mudado para sempre. Ele percebeu que não adiantava fugir do que sentia, nem se esconder atrás do dinheiro ou do orgulho. Depois de muita reflexão, ele tomou uma decisão que nunca tinha tomado antes. Procurou ajuda para a cirurgia da mãe dela de forma discreta, sem que ela soubesse, não como um favor nem como uma obrigação, mas como um gesto de cuidado verdadeiro. Quando ela soube que a cirurgia tinha sido marcada e que tudo estava resolvido, ficou confusa, sem entender como aquilo tinha sido possível. Foi então que ele apareceu novamente, não como o homem poderoso que impunha respeito, mas como alguém disposto a falar com o coração aberto. Ele disse que não estava ali para comprar nada, nem para exigir nada, que só queria ser honesto pela primeira vez na vida. Confessou que errou, que julgou, que teve medo de sentir, mas que não conseguia mais negar o que sentia por ela. Disse que não queria salvá-la, nem mudar quem ela era, apenas caminhar ao lado dela se ela aceitasse. Ela ouviu tudo em silêncio, com o coração apertado. O medo ainda existia, as feridas também, mas algo na atitude dele mostrava que ele tinha mudado de verdade. Ela disse que não queria viver à sombra de ninguém, que precisava ser vista como igual, não como alguém que foi ajudada. Ele concordou, disse que o amor que sentia não dependia de dinheiro nem de posição, mas de escolha. Aos poucos, ela percebeu que aquela era uma chance rara, não de conforto, mas de parceria. Ela aceitou, pois não podia mais fugir dos sentimentos. Com o tempo, eles construíram uma relação diferente de tudo que ele já tinha vivido. Ele aprendeu a ouvir, a ceder, a cuidar sem controlar. Ela ganhou segurança, respeito e um amor que não a diminuía. O homem mais rico da região finalmente entendeu que o verdadeiro valor da vida não estava nas terras que possuía, mas na pessoa que escolheu amar. E ela, que começou aquela história em desespero, encontrou não apenas um final feliz, mas um recomeço onde foi amada por quem realmente era. E agora me conta, o que você achou dessa história? Se ela tocou você de alguma forma, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novas histórias cheias de amor e mistério.